Olá, ouvintes! Está começando mais um Papo Mais, o podcast da CISP que conecta você às transformações reais do mercado. E hoje o tema é direto ao ponto. Nós vamos falar sobre cobrança digital, mas não no modelo tradicional, né? Estamos falando de transformação estratégica, uso de dados e inteligência para converter risco em oportunidade. Isso aí. Para esse papo, recebemos Mário Berti, gerente executivo da CIMED, que liderou uma verdadeira revolução nas áreas de crédito e cobrança da companhia. Isso aí, Mário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço o espaço aqui dentro da CISP para poder falar um pouquinho do mercado farma. A CIMED é uma empresa que está próximo dos seus 50 anos, né, e tem aí aparecido bastante nas mídias e tal, e acho que tem bastante coisa para a gente trocar de informação aqui. E puxando sardinha para o meu lado, né, porque eu sou um cara de riscos de crédito, cobrança, né, então acho que a gente está dentro de falar um pouquinho disso e como isso vem acompanhando essas transformações do mundo, né? Então, acho que é um pouco disso. Legal. E para começar, Mário, quando você assumiu a área, qual era o principal desafio estrutural? Na minha experiência de crédito e cobrança, eu aprendi que 3 pilares são importantes para você gerir qualquer negócio. Pessoas, processos e tecnologia, né? Então, quando eu chego na CIMED há 4 anos e pouco, 4 anos e meio, eu, dentro desses pilares, fui entender como que a área estava bem estruturada ou não bem estruturada, né? Em tecnologia, foi mais rápido de entender, né? A gente usava ainda... a gente tinha um SAP ainda, o ECC, né? Que era aquele modelo mais antigo. Não tinha nada muito bem estruturado para crédito e cobrança, né? Eu tinha um time, aí falando já de pessoas, que estava espalhado por outras bases. Então, tinha gente em São Paulo, gente lá em Minas Gerais, onde são as plantas, eu tinha gente em Goiânia e gente em Recife, né? Isso, por si só, já gerava um desafio logístico de fazer a gestão dessas pessoas, porque eu tinha que me locomover, eu tinha gestor espalhado nessas praças, e você padronizar processos, às vezes com a pessoa fora da tua base ou fora do teu olho, fora da sua gestão de dados, era um desafio. Então, olhando aí como eu gerencio pessoas, processos e tecnologia, a gente tinha desafios ali para trazer a CIMED para algo que na época já era pedido pelas boas empresas, né? Então, a minha chegada ali foi justamente para começar a pensar em como evoluir esse tripé, esses pilares aí de gestão, né? Muito bom, interessante. Mário, a cobrança tradicional ela ainda é muito reativa, né? O que muda quando ela se torna digital e estratégica? Acho que isso acompanha um pouco da minha história também como gestor de crédito e cobrança, né? Eu sempre fui um cara de tecnologia, né? Eu sou um autodidata em termos de tecnologia. Eu era aquele menino adolescente que comprava peça de computador, montava o seu computador e saía fazendo ali seus programas. Curioso, né? Sempre fui. E eu sempre trabalhei e sempre fui tentar entender como a tecnologia poderia melhorar a nossa vida, né? A primeira empresa que eu trabalhei assim, de grande porte foi a American Express. E ela sempre foi uma empresa à frente do teu tempo em termos de tecnologia. Ela já buscava trazer ali modelos de predição, coisas que depois se popularizaram no Brasil ali no começo dos anos 90. Então, a cobrança, para mim, ela teria um caminho natural de usar a tecnologia para você tomar boas decisões, né? Não só fazer aquela cobrança baseada no maior valor com menor atraso, ou maior atraso, menor valor, ou a estratégia que a gente fosse. Buscar não só, vamos... e aí a gente tem que separar um pouco a palavra digital, né? Porque a gente confunde às vezes só com o envio da mensageria. Vamos colocar uma chipeira para ficar mandando WhatsApp ou SMS para o nosso cliente. Vamos colocar uma árvore, uma robotização para ele responder algumas informações, mais consultivo do que realmente ser proativo, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, eu comecei a trabalhar nas minhas áreas de cobrança para você trazer algo realmente que fosse estratégico para o negócio, né? Então, o que fazer primeiro? Qual é o meu principal risco? Independente do valor,
né? Então, usar aí a tecnologia para realmente ser digital. Hoje a gente já tem dentro da CIMED, a gente vai falar um pouquinho hoje, acho que durante o dia aqui provavelmente, poxa, eu tenho uma inteligência artificial hoje que me dá hoje insumos para eu ser mais assertivo. Eu não faço a mesma coisa para toda a minha carteira. Então, na minha cabeça aqui, na minha visão... Não são para todos, então. Não é para todo Entendi. mundo. Eu faço diferente. Quem é o cliente que é baixo risco, com score bom e que tem ali algum atraso pontual ou que já é um devedor recorrente, mas eu sei que ele ali entre 6 e 8 dias ele paga. Então, eu não vou ficar ligando para esse cara e gastando com ele. Né? Então, a gente começa a mudar esse conceito. Né? Então, assim, eu saio daquela cobrança... E aí, digital, para mim, de verdade, não é só mandar mensageria para o cara, ficar fazendo ligação com robô, não é nada disso. Não é nada robotizado, né? Não, a gente busca... Primeiro que eu tenho que, pelo tamanho da empresa, eu tenho que dar subsídio para o time comercial poder fazer a gestão do cliente. Isso é verdade. E acho que o financeiro faz parte disso. Então, por isso que eu acho que digital é usar dados, que é usar a informação a nosso favor para ser mais assertivo, escalável e evitar aí, assim, você brigar com um cliente que não precisa. Então, assim, acho que é um pouco de como eu vejo a cobrança. Tem que parar de ser apenas aquela cobrança de amassar o cliente e achar que ele vai te pagar só porque você está ligando ou mandando mensagem para ele. Exato. Legal. Entendi. E nesse meio, só que dentro, né, dentro da própria companhia, às vezes da empresa, a gente tem que transformar o risco em oportunidade, né? Mas isso exige uma mudança de mentalidade, porque nem todos têm essa mentalidade, né? E onde que começa essa virada? A CIMED, ela... quando o João e a Carla, né, que são os dois, o presidente e a vice-presidente da companhia, eles assumem efetivamente o comando, ele já tem uma cabeça pensada em como transformar a CIMED no que ela está se transformando hoje e aonde a gente vai chegar em 2030, que é o nosso plano ali, né? Faturando ali seus 10 bi. Já tem um planejamento. Já tem. Isso já está marcado e a gente já sabe quanto tem que crescer todo ano, aonde crescer, né? O mercado farmacêutico, ele tem o seu tamanho já delimitado ali, né? O Brasil hoje tem em torno de 90 e poucas mil farmácias, dependendo do instituto que apura, perto de 100 mil. Entre pingas e tombos, o líquido fica sempre nisso. Abrem 16 mil, fecham 15 mil, no ano seguinte abrem 15 e fecham 16. Então o número fica muito em torno disso. Então como é que você cresce no mercado que tem aí a sua linearidade, né, de números de PDVs? Então, a gente tem que abrir espaço para outros lugares. Então, voltando à sua pergunta, a empresa sempre teve esse pensamento. Como levar o produto para o meu cliente na maior quantidade de pontos de venda possível e imaginável. Você vai ter que assumir risco, você vai ter que dar crédito, e aí você tem, evidentemente, o risco de crédito e inadimplência vem junto. Então, como é que você minimiza isso? E como que você traz oportunidade de negócio, né? Porque, de novo, né? 90 mil, sempre 90 mil, e assim, eu preciso continuar vendendo e melhorar o meu selinho, o meu sellout. Então, esta cultura já estava posta na companhia, ela já é um DNA dela, né? Então, quem vem para a CIMED hoje tem que entender que esse modelo mental da companhia é inerente. Então, buscar novas tecnologias, você... e acho que isso é natural em qualquer empresa, Kemi, assim, você... Não é a empresa vem dos seus donos, do seu DNA, daquilo que ela se transforma com o tempo, né? A não ser que você seja um gênio para comprovar que aquela cultura esteja errada, né? Então você tem que se adequar àquela cultura. Isso é verdade. Né? Então, essa cultura CIMED é a CIMED. Então, eu tenho que errar rápido e aprender rápido. Então, a gente tem isso. Então, a gente engaja os times, a gente provoca os times a se desenvolver nesta linha de trabalho. Padrão da empresa. Exato. Né? Você... tanto que a nossa área lá, ela não é simplesmente crédito e cobrança, ela é serviços financeiros. Né? Então, assim, a cobrança ela tem que ser também, junto com o crédito e junto com o time comercial, um fomentador de negócio. Evidentemente, eu não vendo, mas eu tenho que ajudar a vender. Né? Então, assim, como é que eu monto
dentro dessa cultura de velocidade, dessa cultura de estar próximo do time comercial, de estar próximo do nosso cliente, como é que eu preparo o meu time para dar amparo para a área comercial? Tá? Acho que um pouco essa cultura vem do DNA da companhia. E aí, quando eu voltando lá na sua primeira pergunta, como é que a gente começa a transformar isso com este mapeamento, entendendo meus processos, as pessoas que estão comigo e a tecnologia que eu tenho, a gente começa a construir esse ecossistema para dar suporte para a companhia. E tem essa integração entre o financeiro e o comercial, porque a gente ouve muito falar, né, entre algumas empresas que tem esse gap entre a área financeira e o comercial. Lá como que funciona? A gente defende os nossos pontos, né? Eu sempre pensando no caixa, né? Porque é esse cara que paga as contas no final do dia. E a área comercial defende os nossos clientes, para quem ele tem que fazer boas negociações para no fim da vida trocar o caixa para a gente. A gente está sempre muito próximo ao nosso cliente, tanto interno quanto externo, né? Isso é bem-vindo dentro da CIMED, né? Então tá dentro do nosso DNA ali, tá no campo. As coisas que eu fui evoluindo dentro da CIMED, que eu fui trazendo para dentro da CIMED, elas não vieram apenas da minha cabeça. Lógico que eu tenho aqui um modelo mental, eu sei quais são as ferramentas, aquilo tudo. Sim. Mas o que implantar e quando implantar foi construído a 4 mãos. Foi visitando o cliente na ponta, junto com o time comercial e entendendo o que precisava. Como é que eu pegava aquele modelo mais fabril de dar crédito, olhando a performance só interna, não olhando muito o que o cara fazia fora do nosso mercado, né? Mas trazendo para ele insumos para ele poder vender mais, trazer mais, enfim. Então a gente começa a mudar isso e a gente constrói isso estando na ponta, né? O meu time, tirando ali aquelas datas que são mais complicadas para o financeiro, por exemplo, o fechamento mensal, né? Onde o time tem que estar focado para fazer as entregas para uma auditoria. No meio do mês, vamos para campo. Pelo menos eu tenho 1 ou 2 pessoas por dia fora, visitando o cliente, não só em São Paulo, mas em outras praças também. Então isso faz com que o desejo do time comercial, as dores do cliente, cheguem mais rápido para a gente dentro de casa. E aí eu passo a ser um financeiro com foco em serviços financeiros. E isso ajuda demais a estar a ponto. Então, isso é uma tônica da companhia também. Tem que estar na rua, dentro do possível, evidentemente, para que as atividades dentro de casa não parem, mas para que você possa trazer rapidamente para dentro de casa as necessidades. Muito bom. É ir para campo, né? Tem que ir. É isso aí. Tem que ir. Tem que ir. Certo. Mário, como que dados e tecnologia passaram a fazer parte da tomada de decisão da CIMED? Você sente que teve esse divisor de águas, vamos dizer assim? Teve uma evolução, né? Até a gente, o mercado farma, ele é um mercado um pouco mais controlado, né? Então ele tem fontes de dados, ele tem empresas hoje especialistas em gestão de informação. Então você sempre teve à sua disposição informações muito boas para você planejar o seu negócio, né? Então, evolução interna é uma consequência já desse ambiente, né? Então, a gente sempre teve muita informação de mercado e como que isso a gente traz para dentro de casa. Então, mas para o financeiro, até daquele desenho que eu acabei falando, não era a tônica do negócio. Então, eu trago um pouco até do meu viés tecnológico, falar, cara, a gente precisa construir aqui dentro um arcabouço para dar sustentação para as coisas que a gente vai ter que fazer. Então, desenhar um bom data lake, né? Algo que a gente queira ter um BI importante, ferramentas para poder socializar essas informações, para que ela chegue mais rápido na ponta, né? De maneira organizada, escalável, em tempo hábil, né? Então, essas coisas elas são meio que inerentes do nosso negócio. E eu já sou um cara disso, então a gente começa... lógico que com um time que estava acostumado num modelo... eu só tenho informação ali do nosso RP, eu uso aqui algumas planilhas, isso não é escalável no tempo, né? Gerar sempre dados ad hoc, quando você precisa, vai servir para algumas situações, mas para você tomar decisão, acompanhar, planejar, você precisa ter uma boa base de dados, né? Então a gente começa a consumir isso e eu começo a pendurar ali as ferramentas que o financeiro usa hoje, muito dessa construção, né? Então, acho que é um pouco da evolução natural, assim, Thiago.
Legal. Legal. E a famosa régua de cobrança, né? Vou te falar assim, muito sobre régua de cobrança inteligente. O que diferencia a régua tradicional de uma orientada por dados? A gente... lógico, a gente tem alguns guarda-reios, né? A gente sabe que assim, também não dá para deixar tudo tão solto, mas também não dá para deixar tudo tão a ferro e fogo. Mas como é que eu calibro isso, né? Então, como é que eu faço a minha atuação na gestão de riscos ser mais assertiva? A base de dados é inerente a isso. Então, entender aonde os meus clientes, como eles performam. A gente traz para o modelo de crédito algumas informações usando o Open Finance. Então, eu consigo entender como que esse cliente está no mercado. Ele está crescendo ou não o faturamento dele? Ele tem ou não tem pedido mais crédito que usualmente ele costuma pedir? Ele tem ali, dentro do nosso mercado, pagado bem ou pago bem ali os nossos fornecedores, os fornecedores que a gente tem em comum? Então, como é que essas coisas funcionam? Isso me dá o primeiro insumo para uma boa decisão de crédito. Alguma dessas coisas aqui eu continuo acompanhando mesmo com esse cara já tendo evoluído dentro da companhia, tendo já pago as suas faturas. Então isso acaba sendo um monitoramento em tempo real. Isso faz lá na frente, e eu vou dar um exemplo prático aqui. Um varejista qualquer, ele começa a pedir muito crédito com prazos elásticos. E eu cruzo isso com os faturamentos que a gente tem acesso dele pelo Open Finance. E eu vejo que o faturamento está caindo. Ou que as vendas dele por cartão de crédito ou débito também ou estacionaram ou estão caindo. Isso acende um alerta no meu modelo de crédito. Né? Então, ou seja, este cara tende a ter uma inadimplência. Mas por quê? Porque quando a gente olha um pouco do passado, esse é um tipo de perfil que gera mais risco. Esse é um cara, por exemplo... Eu não vou bloquear o teu crédito ainda, porque você está numa zona meio cinza ali, mas eu vou atuar mais rápido. Esse cara se atrasar, provavelmente eu antecipo a regra de negativação dele, seja nos birôs ou seja no cartório. Então, esse tipo de dado eu consigo ter dentro do meu sistema de crédito. Eu já consigo saber se esse cara está ou não evoluindo. Então, esta informação eu passo mais rápido para o time comercial. Um método mais preciso, então, isso, mais ágil. Mais acurado. Interessante. Porque se você não chegar rápido, esse cara ele pode privilegiar uma outra indústria ou um outro distribuidor para pagar, porque está precisando do produto. E se você não ficar em cima, quando eles vierem aqui eu pago. Então, você tem que calibrar isso. Aí você acaba ficando para trás. E com esse índice de inadimplência, acho que isso é o que mais tem ocorrido, né? Eu acho que é um dos problemas. A gente sabe que hoje o empresariado brasileiro, em sua grande medida, está tendo mais dificuldade de acesso a crédito. Né? A gente vê o mercado hoje com bastante inadimplência, principalmente bancária, então isso começa a fechar mais ainda as linhas de crédito. Aquele que usa hoje o recebível do cartão como uma garantia já está exaurindo um pouco a carteira dele, né? Então tem uma conjuntura aí bem grande. Inclusive o nosso negócio, ele sofre, por exemplo, por alguns atrasos do Farmácia Popular, ele sofre concorrência das bets, por incrível que pareça, porque o dinheiro que circularia no final do mês, por exemplo, o cara está usando, o consumidor final está usando aquilo para tentar ganhar dinheiro e fechar as próprias contas no final do mês. E isso é pesquisa que a gente fez em campo. Caramba! Né? Então, assim, esse tipo de insumo não tem como você subir no modelo de crédito ainda, mas você consegue capturar alguns insights para poder... Entender o cenário socioeconômico desse cara. A região dele tem muita inadimplência? Como é que é lá? Eu não faço a mesma cobrança para um estado do sul, para um estado do norte e nordeste, sem aqui gerar valor para isso, mas eu faço diferente. O risco de crédito também é diferente, né? Porque eu começo a capturar a regionalidade para o nosso modelo. Eu queria saber se vocês utilizam segmentação comportamental e como isso impacta na taxa de recuperação.
Uso também. Assim, tudo que é dado, né, de informação, a gente tem ali dentro da área financeira, eu tenho 2 analistas ali que ficam o dia inteiro rodando modelos para entender como melhorar a minha concessão de crédito e, consequentemente, a vida depois na cobrança, né? Então, a gente vai segmentando dentro, lógico, das metodologias que a gente tem hoje disponíveis, como segmentar melhor esse cara. Seja para poder cobrar mais rápido, seja para retroalimentar o crédito, dizendo, olha, existe uma probabilidade desse cliente ficar inadimplente porque o modelo está dizendo que ele está aumentando o consumo de crédito ou ele está tendo negativações novas, importantes, né? Porque, vamos lá, né? Se eu tenho, nem tenho o número de cabeça aqui, mas vamos arredondar aqui, quase 80 milhões de pessoas inadimplentes, não são 80 milhões de funcionários CLTs. Então, boa parte desse pessoal é empresário, é o pessoal do dia a dia, é o MEI, é o pequeno empresário. Sim. Quando eu rodo meus modelos, é inerente. Ou o CPF vai ter alguma coisa pendurada, ou o CNPJ também vai ter alguma coisa pendurada. E aí você acaba qualificando também o negativo para que você também continue vendendo para ele de alguma monta, né? O pequeno empresário, eventualmente ele tem alguma discussão fiscal com a Receita, e de vez em quando aparece ali uma conta de consumo, uma conta de celular. Isso por si só não barra o negócio dele, né? Então a gente tem que ir olhando esse tipo de coisa para poder segmentar, para não fazer de novo. Você pegar ali, eu tenho em média ali clientes atrasando todo dia em torno de uns 5 mil clientes, né, dentro da CIMED ali, né? Mas eu sei que perto de 90% dos vencimentos diários são pagos. Esses outros 10% são onde giram esses 5 mil clientes aí que me pagam em até X tempo. Se eu pegar 5 mil e colocar ali numa cobrança mais massiva, colocar um exército de gente para cobrar, cara, tem coisa que não precisa. Então a gente vai segmentando e eu sei que desses 10%, 90% nos próximos dias vão pagar. Então, às vezes, só precisa de um lembrete. E aí, aqueles outros 10% que sobra lá no final, esse sim precisa de uma ação mais contundente. Sim. Então, essa segmentação é importante para não ficar gastando dinheiro com o cara que vai pagar. Aí você cria um relacionamento ruim com ele, ele não te atende mais. Sim. Ele fala, poxa, eu pago todo mês com um pouquinho de atraso ali, porque tem os meus ciclos de caixa aqui, pô, eles não entendem, né? E hoje em dia a balança de poder entre o devedor e o credor mudou um pouquinho. Ele pode te dar uma palavra da moda aqui, um ghosting. Ele some, não te atende mais. Cria uma barreira. Né? Cria uma barreira. Para alguns clientes hoje, eu já não ligo mais. Eu uso mensageria. Porque ele te responde. Né? Vai aprendendo a lidar, né, com cada cliente. Eu, assim, acho que o principal ponto é no tempo dele. Pensa que o empresário está o dia inteiro fazendo os corres dele, né? Como a gente ouve aí na internet. Normalmente, às vezes, ele tem um outro negócio que ele tem que se dividir. E ele quer resolver isso às 10h30 da noite, quando ele senta no sofá dele, que ele está planejando o dia seguinte. Ele fala, putz, eu vou resolver a CIMED agora. Esse, inclusive, é um dos pontos que a gente foi criando esse ecossistema para que ele seja um autosserviço. Se às 11 horas da noite ele quiser emitir uma chave Pix para pagar um boleto dele que está atrasado ou antecipar uma conta, ele consegue fazê-lo. Antes ele não conseguiria. Nossa, que legal. Ah, não, putz, aqui eu vou pagar no cartão de crédito. Ele consegue também. Que eu quero liberar limite para eu poder comprar algum produto que a CIMED esteja lançando. Então, essas coisas a gente tem hoje dentro do nosso ecossistema financeiro. São formas de amarrar, né, o cliente para essa questão. 11 horas da noite, não consegui emitir o boleto, amanhã eu faço. Exato. Aí amanhã agora, esquece. Meu banco não aceita mais pagamento agora, mas ele consegue emitir uma chave Pix, um Pix copia e cola, ele paga e eu capturo isso em 15 minutos. Desburocratizou, né? Caramba. É isso. Interessante, muito bom. Agora me diz, Mário, qual foi o indicador que mais mudou depois dessa transformação digital? Na realidade, todos eles melhoraram, né?
mas principalmente provisionamento para devedores duvidosos ali. Né? Então, o PDD, né, que a gente chama, e o write-off melhoraram muito. Tá. Né? A gente evoluiu mais de 50% de melhoria nesse indicador. Né? Então, isso ajuda demais. Primeiro que eu mantenho o cliente vivo dentro da carteira, eu continuo vendendo para ele, eu evito despesar, né, dentro dos balanços da companhia um provisionamento que não é necessário, né, porque melhorou. Né? Então, a relação ali PDD-receita melhorou mais de 50%. É um absurdo isso. É muito legal. Muito bom isso. É. Agora, inteligência artificial e automação, eu não sei essa palavra aí da moda direito. Se eu falar errado, vocês me desculpam. Buzzwords. Que realmente entregam... Estava dizendo, né? A inteligência artificial e essa automação, elas realmente entregam eficiência operacional? Se souber para que você precisa, sim. Né? Vocês usam lá na CIMED? Usamos. E vai desde o modelo de crédito até a execução na cobrança. Né? Inclusive, hoje, o nosso vendedor, quando ele está lá na rua e ele está com alguma dúvida, ele manda uma mensagem de voz no aplicativo do financeiro e a inteligência artificial explica para ele como ele tem que fazer. Né? Ele pode usar a inteligência artificial, por exemplo, fala, dado que o meu roteiro de visitas comerciais para essa semana é visitar estas regiões, coloque no meio delas clientes que estejam inadimplentes para eu poder visitar. Se ele quiser, ele consegue fazer isso. Né? Então, esse é o tipo de coisa que o meu modelo hoje deixa fazê-lo. Né? Legal. Então, assim, a inteligência artificial, vamos lá, né? De novo, eu sou um cara de tecnologia e sou economista. É uma estatística aplicada. Se você souber para que você precisa, você consegue desenhar um modelo mais aderente à sua necessidade. Você não precisa usar algo tão rebuscado, mas também você pode trabalhar com modelos mais simples que atendem ao teu negócio. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que pensar. Evidentemente, se você tem hoje acho que é primordial, uma boa base de dados, né? Para que o modelo possa aprender. Né? Como ele é um modelo estatístico, né? Uma coisa é você ter um LLM, que é aquela resposta que ele vai gerar fazendo uma conta ali para saber qual que é a próxima resposta que você tem que dar para ele. Isso é até um pouco mais simples de ter. Mas criar um modelo de inteligência artificial para decisão, aí você precisa de um pouquinho mais de conhecimento e gente boa para mexer. Sim. Né? Então, a gente tem isso hoje dentro dos nossos modelos. Seja no crédito, para saber qual decisão, qual birô usar, o que derivar e o que não derivar, né? O que sugerir e não sugerir. Então, vocês conseguem hoje tomar uma decisão de crédito baseado numa resposta da IA? 90% hoje da decisão do crédito CIMED é feita pelo computador. Só 10% deriva para a mesa de crédito. Tanto que, assim, hoje a equipe de crédito hoje é a mesma de 4 anos. Mesmo a empresa tendo dobrado de tamanho. Interessante, porque a gente tem ouvido tanto o pessoal buscar no mercado, né, palestras, cursos, enfim, sobre como dar crédito, como, enfim, entender sobre o crédito, né, com essa questão aí da inteligência artificial. Assim, vamos lá, né? Eu vivo crédito 30 e poucos anos, né? Crédito, cobrança, prevenção à fraude. Eu posso dar crédito. Quais informações são inerentes e boas para você dar um crédito? Depende. Né? Se você me der só o seu CPF, tá bom, eu tenho que buscar em algum outro lugar dados e insumos para poder gerar crédito para você. E ele vai ser maior ou menor baseado na quantidade de informações que você me dá. O cliente hoje, ele quer ele quer que as coisas sejam rápidas. A experiência dele tem que ser a menos atritiva possível. Como é que eu diminuo isso? Né? Eu tenho que buscar dados no mercado. E hoje você tem bastante fonte de dados hoje abertas e públicas para poder gerar esses dados. O meu modelo de crédito, ele captura ali informações internas e externas para poder... E aí ela é hiper personalizada. Porque eu pego a tua região, seus problemas de região,
provavelmente as chuvas ali do sul de Minas, as chuvas agora em Paraty, o meu modelo, daqui a pouquinho eu começo a colocar ali para saber se eu tenho que calibrar ou não essa informação, porque ele vai buscar isso na internet. Uhum. Quando ele sugere uma análise de crédito, ele busca inclusive informações de publicações que estão no Google, nos sites de busca, para dar insumo para o decisor de crédito. Então, essas coisas que a inteligência artificial servem para ajudar você a tomar decisão. Uhum. Por isso que hoje eu tenho 90% hoje de decisão feita via computador. O time só atua naquilo que é controverso. O incontroverso não tem discussão. Ah, mas a minha palavra é a última? Não, muito pelo contrário. Isso foi uma construção que a gente fez com o time comercial. Cara, ó, isso aqui, ó, dá visibilidade. Olha o que acontece se a gente atua com esse tipo de problema, com esse tipo de situação, com esse tipo de cliente. Vai gerar inadimplência. E lá, as decisões são compartilhadas. Se você não atingiu ali a venda, cara, a empresa inteira paga por isso, não vai ter bônus para ninguém. Uhum. Mas se você vendeu para um cara que deu inadimplência, todo mundo vai perder também. Porque todo mundo tem nas suas metas setoriais também inadimplência, geração de caixa. Então essas decisões, elas são dadas a 4 mãos. Então a construção do modelo também foi assim. Então, os inputs da área comercial, mais os inputs da área financeira, mais as informações de mercado. E aí, como é que você decide isso? Numa planilha de Excel? Se você trabalha com pouca informação, sim. Uhum. Mas no mundo aberto como o nosso, e a gente vende em média ali para 50 e poucos mil clientes por mês, eu preciso de uma massa de dados correndo todo dia. Então, a inteligência artificial me ajuda a tomar essas decisões. Aí vai lá para a cobrança. Como os meus sistemas são interligados, eu enxergo um pouco disso, lógico, no seu espaço temporal ali, né, para entender que aquilo ali pode deteriorar no tempo, mas aí eu consigo buscar na ferramenta da cobrança outras informações para tomar decisão. Cara, cobra esse cara primeiro aqui, ó. Ah, mas por quê? Ó, porque semana passada entrou 3 protestos para ele. Vai dar uma olhada nisso. Avisa o time comercial. Né? Então a gente começa a trabalhar em cima desses insumos para melhorar o modelo. Legal. E eu acho que essa sinergia toda do time e acho que dos departamentos também faz com que vocês estejam à frente, enquanto alguns ainda estão engatinhando. Eu dei muita volta aqui, mas assim, resumindo, a inteligência artificial depende daquilo que você vai usar, né? E para aquilo que você vai fazer. Uma coisa é você acessar agora o teu celular ali, o seu chat GPT, o seu Gemini, a Claude, o Manus, o que quer que for, e pedir para ele te ajudar numa formatação de um texto. Né? A outra coisa é você criar um agente onde você dá para ele, cara, olha, eu preciso melhorar o meu risco de crédito para esta carteira. O que eu preciso fazê-lo? Aí você começa a dar insumos ali para o seu modelo aprender. E isso serve tanto para o crédito quanto para a cobrança. Né? Lógico que na cobrança eu estou usando já um modelo performado, porque ele consegue ver quem é bom, quem é ruim, ele pega ali a originação do crédito e vê como é que esse cara vai pagando no tempo. Né? Hoje o meu default de primeira parcela é muito baixo. Dificilmente eu não consigo receber pelo menos uma parcela das vendas que eu faço com o cara. Né? Mas porque o modelo vai retroalimentando e aí eu cobro na hora certa. Negativo o cara na hora certa. Antecipo o envio, por exemplo, para um jurídico ou para um escritório de cobrança na hora certa. Né? Isso tudo faz com que a gente não fique concorrendo. Quando o cliente já está com o seu planejamento financeiro totalmente desbalanceado, quem chegar primeiro recebe primeiro. Isso é verdade. Então a gente começa a usar a inteligência artificial para saber este momento. Caramba. É isso. Deixa eu aproveitar que eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que vai engajar com essa que você falou. Tecnologia sem cultura não sustenta a mudança. Você Exato. falou que você junta todo o time, não só da cobrança, mas do crédito, enfim, tudo, para se você não vender, eu não recebo, enfim. A gente pode considerar que esse uso da inteligência artificial, ela engajou o time nessa transformação? Teve outros pontos? Não, eu acho que teve outros pontos. Eu acho que o uso da tecnologia foi necessária para que a criatividade, os desejos da companhia, os objetivos que eram necessários para serem entregues, exigiram. Né? Acho que a principal coisa
A tecnologia, ela é uma commodity. Tá. Você pode usar ou não usar, depende daquilo que você precisa, Sim. né? Se as ferramentas que você tem disponíveis, elas exaurem a performance dela, você tem que fazer diferente, senão o resultado vai ser sempre o mesmo, Uhum. né? A gente vai evoluindo a inadimplência no tempo, só que chega uma hora que você fala, cara, não consigo sair disso aqui, não ganho produtividade. Então você tem que começar a buscar. E aí você vai a campo, vai a mercado, para tentar entender se o mercado em si tem outros tipos de ferramenta, se alguém está fazendo diferente do que você está fazendo. E aí, por si só, isso acaba sendo retroalimentado nas situações. Então, assim, a inteligência artificial, a tecnologia, ela acaba vindo não como primeiros passos. Ela evolui das conversas que você vai tendo no dia a dia para resolver os problemas. Uhum. A gente tem, em todo início de mês, a gente chama de comitê comercial. É uma reunião onde senta todo o time financeiro, time comercial, e a cada mês vem alguém ali diferente de outras áreas para contribuir, né? Mas por quê? Porque saem ali das conversas algumas demandas. Você tem lá um mês para trabalhar e você já pede para as áreas que precisam apresentar, cara, eu preciso que você venha para o comitê o mês que vem, por exemplo, para falar de um desafio logístico. Uhum. Porque o crédito e cobrança trouxe que alguns clientes estão pedindo prorrogação porque os títulos estão, o cliente está recebendo fora do lead time combinado. Isso empurra o contas a receber para frente. Traz o time de logística e vamos buscar uma alternativa para resolver isso, né? Alguns sistemas que a gente foi colocando de last mile foram por conta disso. Poxa, eu estou precisando entrar no canal alimentar. Tá bom, cara, o que eu preciso fazê-lo? Precisamos de contratos assim, precisamos falar com o pessoal da CISP, precisamos negociar, bababá. Então isso vai trazendo. Aí chega uma hora você fala, putz, vamos trazer seja um modelo de robotização, seja uma IA, seja um LLM, o que é que seja, para resolver este problema. Então a tecnologia, ela entra como uma ferramenta para resolver problemas que o dia a dia vai se apresentando. E a gente, na CIMED, tem por cultura resolver isso a 4 mãos. Muito né? bom. Ai, E a gente consegue ver por nosso papo aqui que a cultura da CIMED ela é muito clara, né? Muito bem trabalhada. Nem tudo são flores, né? Sim, é exatamente. Eu acho que as coisas do dia a dia nem sempre são nesse Nem tom de sempre voz são. que estamos aqui. Exatamente, é onde vem a pergunta. Se houve resistência e como lidar com profissionais acostumados ao modelo antigo. Gestão de mudança, eu aprendi que existem 3 perfis de comportamento. Você tem um engajado, que ele entende que aquilo é importante e aí você tem que incentivá-lo a abraçar a mudança e seguir. Esse, normalmente, você não precisa estar muito de olho nele, né? Você tem o cara que está pensando na inércia ainda. Vou, não estou entendendo. Esse cara você tem que acompanhar mais de perto, né? E às vezes uma boa conversa, ele entende e acaba descongelando e vai. E você tem o congelado, que é o resistente. Esse vai ter uma boa conversa, vão ter os seus feedbacks, mas naturalmente o sistema acaba expurgando do dia a dia, né? Ainda bem que isso acaba sendo uma parcela muito pequena, né, dos times, né? Eu tive que tomar decisões nesse tempo todo de construção dentro aí desse caminho bonito que a gente desenhou aqui, mas que foram duros, né? Os PDIs com os times, os feedbacks. Você tem que... acho que tem uma palavra, se a gente falou de buzzwords, acho que tem uma que é bem legal, que está sempre aí na internet, é o antifrágil. O antifrágil não quer dizer que você não quebre. É que a pressão faz com que você fique mais forte. Né? Então, como é que você faz isso? Uma boa conversa, one-on-one, redirecionamento. Você não é empresa, você tem que seguir para ali. O faturamento é mais importante, a rentabilidade é mais importante. Muitas vezes o modelo com que você está trabalhando, ele está datado, ele caducou, tem que trazer um outro modelo. Né? Então, essas coisas têm que estar muito bem postas na mesa e as conversas precisam
ser feitas dentro do respeito, da não violência, aquela coisa toda, mas postas de maneira clara, né? Então, às vezes, decisões são tomadas. Então, e com certeza, muitos saíram, outros sairão, outros chegarão. Acho que faz parte do ciclo econômico das empresas, né? Mas sempre tem. Sempre tem. E a pergunta que eu vou fazer, eu acho que já sei a resposta, mas enfim. Que competência o profissional de cobrança precisa desenvolver para essa nova fase, ou nessa nova era? Tem que ser especialista em tecnologia também, pelo que eu estou vendo. Também, eu acho que isso faz parte. Se a gente analisa, né? Às vezes você ouve em alguns outros podcasts, porque a inteligência artificial vai acabar com um monte de vagas de emprego no mercado. E vai mesmo. Uhum. Mas ela vai criar um monte de novas. E eu não sei quais serão criadas nos próximos anos. De verdade, eu não sei. É que eu meio sei que vai mudar. estranho. Vai mudar. A gente Vai já mudar. vê muita mudança, né? Exato. Um exemplo, você vai no shopping hoje, por exemplo, no McDonald's, você não consegue mais comprar um lanche no caixa. Quase tudo é autosserviço. Você tem que comprar no autosserviço. E essas pessoas que trabalhavam no autosserviço? Estão fazendo outras coisas. Tem que se reinventar. Uhum. A gente pode voltar mais alguns anos, falar do ascensorista do elevador, carros autônomos, né? Eu vim de carro de aplicativo para cá. Aqui no Brasil ainda não tem, mas lá fora você já tem um muito monte comum. de carro autônomo, né? Isso vai acontecer, é inerente ao nosso dia a dia, ao nosso negócio. Então, se você não se preparar... Então, assim, tecnologia é importante, né? Os relacionamentos humanos, acho que estão um pouquinho acima ainda, são mais importantes, né? Porque a tecnologia você vai usar para resolver problemas que os humanos criam, né? O bate-papo. Então, comunicação, resiliência, caminha junto, né? Essas soft skills andam junto com as hard skills. Então, você tem que estar antenado com o teu negócio, você tem que estar sabendo onde você está inserido, né? Você tem que buscar estar junto com... É aquela pergunta do dia a dia. Para que eu estou sentado nessa cadeira hoje? Né? A CIMED é uma empresa presencial, né? Ela não tem home office, tirando algumas áreas ali muito específicas. Mas o dia a dia do negócio é presencial, olho no olho. Temperatura, dedo no pulso e sentindo como as coisas acontecem. Então, se você não estiver disposto a levantar da sua cadeira, ir lá na mesa do amiguinho, falar, cara, eu estou com um problema aqui e é você que está causando, me ajuda a entender? Não, porque eu preciso que esse processo consua assim, assim, assim. Pô, mas você tomou essa decisão sem alinhar com a gente, como é que a gente resolve agora? Bola para frente, vamos trazer. Então, a tecnologia por si só ela é importante para você resolver os problemas. Mas se você não sentar com alguém, não conversar com ele, não entender por que foi tomada aquela decisão e achar que as decisões foram tomadas à revelia, não é, porque o modelo do negócio ele existe. Por exemplo, hoje, 3 vezes na semana, a gente tem entre 6h30 e 7 da manhã, a gente chama de live de alinhamento. Então, na segunda-feira, vem lá o João, que é o presidente da companhia, o CEO da companhia, junto com alguns diretores ou alguns convidados ali, e fala o que vai acontecer naquela próxima semana. Na quarta-feira, tem uma outra live. Às vezes o João participa, às vezes não. Às vezes você precisa mais focada para marketing, por exemplo. Né? Pessoal, ferramenta, insumo, o que vocês precisam, qual é a mecânica, qual é a política comercial, papapá, papapá. E na sexta-feira tem uma outra. Tudo o que acontece na companhia sai dessas 3, são comunicados nessas 3 lives. Então, se você é um analista de crédito e cobrança, e até pela dinâmica, às vezes você não tem acesso a todas as decisões da companhia. Mas você quer saber o que vai acontecer? Vai sair dali. Já tem um direcionamento. Já tem onde buscar, né? E qualquer um pode entrar dentro da companhia. É um grupo fechado e tal, mas o funcionário da companhia consegue acessar essa live e saber o que vai acontecer. E aí qual que é o ponto? 7 horas da manhã, e não é obrigatório, 7 horas da manhã, está todo mundo liberado para fazer suas coisas. Ir trabalhar, ou vai ouvindo no fone de ouvido. Mas quando você chegar no seu escritório, na sua base, onde quer que seja, você já está alinhado com o que vai acontecer. Simples assim. Né? Então,
A tecnologia por si só, acho que é uma skill. Vamos voltar na sua pergunta, senão eu fico aqui viajando aqui. A tecnologia em si é uma ferramenta. Você pode ter ou não ter, usar ou não usar. O relacionamento, a conversa, tá entendendo onde você está inserido, tá alinhado com os objetivos da companhia. Tudo isso é o que vai fazer... E aí depende do negócio que você esteja. Né? Se você tiver com isso na sua cabeça, por si só você já vai aprender aquilo que você precisa para desenvolver o seu negócio. Lógico, né? A gente como gestor precisa orientar, precisa fazer o PDI, precisa buscar, precisa desafiar as pessoas, pedir para que eles busquem conhecimento, busquem estar evoluindo na carreira, né? Então isso faz parte do jogo. Então assim, o bom e velho Excel é importantíssimo, porque você vai usar tendo as melhores ferramentas que você tiver, mas você sempre vai precisar dele. Entender do seu RP, entender de dashboards, entender um pouquinho de BI, ser resiliente, aí falando agora já de soft skills, ser resiliente, ser bom ouvinte, né? Às vezes você vai ter que se impor, às vezes você vai ter que ouvir, às vezes você vai ter que ceder. Então tudo isso vai fazendo esse molho, né? E se você é um cara... Normalmente os caras falam assim, né? O financeiro, a pessoa ela é um pouco mais low profile, o financeiro, ele não é um bom vendedor. Não é assim. Você tem pessoas assim em todas as áreas, né? Sim. Mas lá a gente busca pessoas que queiram ser protagonistas do seu dia a dia, né? Você não precisa ser um gerente ou um coordenador para ser líder de um projeto. O meu analista, ele é líder de vários projetos da companhia, né? Os nossos key users são para isso também, né? Então, isso vira um molho diferente. Então, não tem receita pronta. Precisa saber o que você quer entregar e aonde você quer chegar, né? Então, acho que é um pouco disso que eu vendo e tento botar na cabeça dos meus funcionários. Legal, isso é legal. E diante de todo esse cenário, de tudo que nós tratamos até aqui, você acha que podemos afirmar que a área de crédito e cobrança, ela deixou de ser um centro de custo e passou a ser um centro estratégico de geração de valor? Se você não pensar em geração de valor, qualquer área que você for, você está fora do negócio. Existem áreas menos ou mais estratégicas? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ser agente transformador. Tem que trazer, como eu disse aqui no meio do nosso bate-papo, por que eu não ganho velocidade na arrecadação? Porque o cara só paga via boleto, porque às vezes o banco fecha, às vezes a região ali, o cara não conseguiu ir até a agência que é em outra cidade. Tá, mas espera aí, tem ferramenta para ajudar isso. Então eu tenho que trazer receita, né? Então, eu por si só, eu sou uma área meio, né? Eu pego ali o faturamento, emito o boleto, emito a nota fiscal, mando para o cliente, entrega lá o romanê e segue a vida. E fico esperando a arrecadação. E se o cara não pagar, eu vou cobrar. Não, acho que é muito simplório a gente colocar a área de crédito e cobrança apenas como isso. Então, como que a gente atua para ser uma área realmente estratégica? Vai para campo, vai entender as dores, vai buscar tecnologia, e aí a tecnologia resolve problemas. Muito Entendeu? interessante isso. Porque na nossa cabeça, às vezes, é isso que você falou, né? Eu faço o meu trabalho daqui, gero a cobrança e espero o cara pagar. E aí, não paga, depois eu volto atrás para ver o que... Esse que eu modelo resolvo. acabou. Esse bom. modelo acabou. Eu espero que os bons gestores pensem desta forma. Né? Deveria, né? No seu ponto de vista, o que será indispensável na cobrança digital nos próximos 3 anos? Nos próximos anos, não sei. Nossa, essa é uma pergunta de encerramento, né? Então deixa eu pensar aqui, ó. Tem algumas. Quase. Vamos lá. Como eu disse, né? A relação de poder entre o devedor e o credor, ou do cliente e a empresa, mudou bastante. Você ser digital não é uma demanda tua como eficiência. É uma demanda do cliente como comprador do seu serviço, seja ele qual for. Se ele não puder decidir como as coisas são feitas, ou se sentir minimamente no poder dessas decisões, o seu canal de relacionamento com ele vai estar com ruído. Né?
A gente hoje, quando eu mando uma mensagem para o cliente hoje, inclusive o texto não foi eu que fiz, foi o time de marketing. Isso é verdade. Eu Isso é trago muito ali comum. como que eu consigo vender para este cara algo que ele não quer fazer, que é me pagar. Então eu tenho que conectar esse cara com os valores da companhia. Né? Dependendo do aging de atraso ali. Cara, olha, você não está tendo acesso aos produtos que estão sendo lançados essa semana. O seu vendedor mandou isso aqui para você? O cliente fala, puta, não mandou. Como é que eu faço para resolver isso? Aí, ele continuar ali, ele consegue ter insumos para ele poder resolver a vida dele. Então, o que não pode faltar numa cobrança digital nos próximos anos é... você não precisa hiperpersonificar, você não precisa criar textos exclusivos para você. Isso vai ser importante, a gente já está testando isso inclusive. Até a mensageria que você me responde, os meus modelos estão começando a aprender até para saber como responder para você. Isso não está no ar ainda, a gente está testando, está bem embrionário ainda, mas eu já estou capturando isso. Em algum momento vai ser, eu vou usar? Pode ser que sim. Não sei ainda se resolve. Né? Mas assim, flexibilidade de horário, disponibilidade de informação a qualquer tempo, coisas simples de buscar, né? Não adianta você colocar um texto pré-formatado que você tirou de um PDF que está guardado em algum lugar na nuvem ali e responder para o cliente. Você tem que ser mais simples, mais rápido, mais entender o que realmente ele quer. Isso sim são coisas que você precisa... não pode faltar numa cobrança digital. Né? Como a gente falou aqui no começo, cobrança digital não é ficar mandando mensageria para o cliente. É você dar canais de acesso para ele, é o tal do omnichannel, multicanalidade. É como esse cara fala, é como esse cara se conecta com você, como ele enxerga valor naquilo que você está mostrando para ele. Né? Então, assim, eu mando para ele um flyer da promoção que está tendo esse final de semana e na sequência eu mando, olha, poxa, tem aqui uma faturinha tal, como é que a gente resolve isso aqui? Então o cara já está com a agenda positiva na cabeça e aí a gente consegue desembaraçar isso. E pegando esse gancho, Mário, Open Finance e personalização, Omnichannel, que você acabou de falar, o que já é realidade e o que ainda é promessa? Essa hiperpersonificação a gente não usa ainda. Né? Omnichannel eu já tenho, Open Finance eu já uso. Né? Os meus modelos de crédito e cobrança já se utilizam dessas informações. O meu cliente dá um opt-in ali para a gente poder construir junto a jornada dele. Né? A gente tem alguns programas ali dentro da CIMED que eles são específicos para cada modelo de negócio. Né? A gente tem um que está bem famoso agora, que é o Foguete Amarelo, por exemplo. Esse é um cara que a gente construiu entendendo a demanda do tipo de cliente que eu quero que participe desse programa. Né? Que é o cliente que muitas vezes tem uma loja do tamanho aqui do estúdio que a gente está, de 18 metros quadrados. Ele não tem muito espaço para estoque, ele tem dificuldade de acessar banco, ele não é bancarizado, tem linhas de crédito mais restritas, até pela estrutura financeira dele, e os bancos acabam cobrando mais caro. Então a gente criou ali uma estrutura de meio de pagamento para esse cara. Então, sim, baseado no Open Finance. Então eu consigo gerar um risco de crédito para ele, eu consigo com que ele me pague dentro de um fluxo de caixa que sangre menos ele. Né? Então ele consegue ter mais planejamento dos produtos que ele está vendendo, eu levo isso para ele, então eu conecto ali as ações de marketing com menor risco financeiro, com o produto sendo entregue praticamente a cada 2, 3 dias para ele vendeu, ele recebe, né? Então isso vai gerando valor para esse cara. Tudo isso vem de uma tecnologia Open Finance. Eu tenho ali o bancão que está junto comigo, eu tenho o fintech que está junto comigo, mais uma parte de tecnologia gigantesca para gerar escala para esse cliente. Né? Então acho que assim, e isso eu vou acompanhando. Eu como financeiro sou o head para os meios de pagamento, junto com a área comercial, e o Open Finance nos dá hoje a possibilidade de ter isso. O cara tem um único canal de relacionamento, onde ele enxerga o que está pendurado de financeiro, onde ele enxerga o que está pendurado de comercial, ele consegue identificar
linha a linha o produto que ele vendeu com a solução que a gente desenvolveu com ele. Então, isso é baseado em tecnologia de Open Finance. Então, assim, juntando aí as perguntas que a gente foi falando agora nos últimos tempos, né? Então, assim, a cobrança como geradora de negócio está nisso. Porque eu não preciso de gente para cobrar agora. Assim, ter um analista para cuidar daquela região, para cobrar esse cliente. Né? Porque esse arranjo de pagamento, por si só, resolve esse problema. Lógico que assim, eu tenho que ter gente em tecnologia para monitorar isso. Né? Então eu precisei criar um engenheiro de dados para poder acompanhar esse negócio. Não é mais o analista de cobrança. Então, o cara que manja hoje da inteligência artificial, que me ajuda a monitorar esse processo, é um cara mais caro. Então, gerou-se valor. Sim. Né? O Open Finance... Mas só que te trouxe mais resultado também. Muito. Uhum. Deu ROI o negócio. Teve retorno no investimento. Então, esse é o tipo de coisa que tomar decisões de crédito e cobrança para você ser estratégico, junto com as skills que as pessoas precisam ter, é os que vão gerar ROI para o negócio daqui para frente. E que daqui a pouco vão surgir outras necessidades que eu vou ter que trazer alguém para fazê-lo. E que vai mudar o nome, não é mais analista de crédito e cobrança, é analista de BI para foco em soluções financeiras. Não sei. Vai mudar. Exato. Verdade. É isso. E assim, né? Para quem está acompanhando, tem muita dica aí. Mas se você pudesse dar uma orientação prática para as empresas associadas da CISP que querem evoluir, qual seria o primeiro passo? Se já não fazem, vão a campo. Que é dali que vai sair as soluções para as necessidades que o teu time na ponta precisa. Né? Eu vou voltar 4 anos atrás, quando a gente começou a mudar e dar um exemplo prático. Eu tinha um modelo de crédito tradicional, né? Eu pedia balanço, nota fiscal, referência comercial, referência bancária, DRE, bababá. Né? Isso começa a gerar ruído na ponta. Ou o cliente não tem, ou o cliente não quer dar. Né? Eu sou um bom cliente, por que você precisa disso agora? Nunca precisou. Né? O time comercial, cara, como é que eu resolvo isso? Eu preciso vender para o meu cliente. Né? O vendedor não quer fazer isso. A gente começa a evoluir os modelos de crédito justamente junto com o Open Finance, informações públicas e outros modelos de negócio para poder dar crédito. Né? Se eu não tivesse feito isso, eu provavelmente eu não estaria mais na CIMED, porque eu ia estar brigando com todo mundo, porque eu não queria dar crédito de uma maneira mais ágil, né? Mas isso sai de você estar ouvindo o pessoal na ponta. Hoje, com raríssimas exceções, eu não preciso mais pedir esse tipo de documentação. Normalmente eu já consigo isso de fontes públicas, de birôs de crédito, que são o suficientes para que eu tome decisões nos meus modelos de crédito. Né? Mas isso sai da onde? De estar no campo. As ferramentas de meio de pagamento, cartão de crédito, Pix e outros que eu tenho lá, saíram das visitas que eu faço no campo. Né? Então, assim, se você não faz, ainda faça. Que seja uma vez a cada 2 meses, se organize para isso. Eu acho que isso gera muito mais insumo até do que uma sala de aula ou de você estar numa palestra, que também são importantes, né? São muito importantes para o nosso negócio, mas, gente, esteja no campo, esteja na rua. Porque aí a tecnologia que você vai buscar para resolver aquilo é uma ferramenta, né? O time que vai estar junto contigo pode ou não evoluir junto com você, e às vezes você tem que buscar novos profissionais, sim ou não. Então, você só evolui como área quando você é pressionado, quando você é antifrágil. Isso é verdade. Então, assim, precisa dar um conselho para qualquer empresa que eu vá daqui para frente, são as mesmas que eu fui daqui para trás. Sempre está no campo. É isso que faz a diferença. Excelente, muito bom. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente vamos ter que encerrar. E aí eu queria deixar aqui uma mensagem de que ficou claro que a cobrança digital ela não é só tecnológica, ela é estratégia, cultura e inteligência de dados. Se você quer transformar risco em oportunidade, comece olhando para a sua operação com mentalidade analítica.
E antes de passar a palavra para a Kemi, queria convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn, YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe. Tem bastante insights aí para quem é da área. Agradecer aí o Mário por toda essa gentileza de ter aceito o nosso convite. É isso aí. Nós estamos encerrando mais um episódio. Mário, para quem quiser te seguir, por gentileza, fala para o nosso público as suas redes sociais, onde eles te encontram. Principalmente LinkedIn, Mário Berti, fácil de achar, né? Só buscar uma fotinha amarela lá que vai estar lá. Vai aparecer lá. Né? Agradeço demais a disponibilidade e o carinho de vocês aqui para poder falar um pouquinho da minha carreira, falar dos desafios que eu tenho hoje na CIMED, né? Eu acho que assim, compartilhar no nosso negócio é imprescindível para que o mercado inteiro evolua, né? Acho que a CISP, como a nossa associação, a Credinfar, vem tentando construir, dar uma unidade para que todo mundo possa crescer com qualidade. O Brasil tem seus desafios, né? É um país que a gente tem que parar de ser o país do amanhã e ser o país do presente. Então, isso parte da gente, que somos os agentes transformadores desse negócio. Então, de novo, obrigado aí por todo o papo, me coloco à disposição, acesse meu LinkedIn lá, eu respondo sempre que possível as mensagens e conexões. Acho que assim, tá conectado os profissionais de crédito, cobrança, finanças, FP&A, tesouraria, acho que assim, a gente tem que estar muito próximo, porque é isso que vai fazer com que o nosso negócio evolua. Obrigado. Perfeito. Demais. Muito legal, muito obrigado, Mário. Valeu. E até a próxima, pessoal. Obrigada, Valeu. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.